vamos lá. Qual o grande problema, então, das comunidades modernas, né? Boa parte das igrejas de hoje? Falta de identidade, certo? Então, está claro que o cristão moderno, não é muito comum que o cristão moderno ele tenha dificuldade com a identidade cristã de verdade, certo? Então, ele perdeu os distintivos históricos da igreja. Então, se queremos mudar a situação, a nossa primeira atitude não deve ser ficar olhando para frente e sempre buscar o que está diante de nós. Nossa primeira atitude e humilde atitude deve ser olhar para trás, as veredas antigas. Então, as comunidades que não têm mais essa identidade, se pessoas querem ver mudança, elas precisam buscar os distintivos cristãos, da história. Então, poxa, analisa bem. É tão estranho, mas se você analisa, você vai observar outros países, os europeus, por exemplo, é tão comum que os protestantes desses países eles tenham essa identidade, pelo menos, esse conhecimento da própria história da igreja, do que a igreja é, de como ela se desenvolveu, desde o início, quais foram as suas mudanças, o que foi produzido como testemunho da fé dessas igrejas, e isso tudo não veio para cá. Infelizmente, não veio para cá. Tanto é que, quando você fala a igreja reformada hoje, Cleiton, qualquer pessoa, cara, a coisa mais difícil do mundo é você... Aqui mesmo, no trabalho de evangelismo aqui em Maceió, por exemplo. Ninguém conhece, cara. Ninguém conhece. É estranho. E especialmente quando falamos que igrejas reformadas, igrejas tradicionais antigas, têm uma identidade confessional, uma identidade preservada. Não é? Você fala, igrejas que... Peraí, vocês têm catecismo, vocês têm a Igreja Católica Romana, vocês têm confissão de fé, vocês têm... desse jeito. É isso, entende? Então, assim, tudo isso mostra que a comunidade cristã moderna ela está sem identidade cada vez mais, está sendo substituída pelas identidades filosóficas do mundo de hoje, marxismo, etc. Então, nós precisamos, para resolver o problema, primeiro olhar para trás. Não adianta querer continuar andando e avançando, esquecendo, cortando essa nossa relação com o passado. Um povo, ou um grupo que não tem conexão com o passado, com sua própria história, não tem condições de progredir, cara. Não tem como. Não dá. Os nossos pais, por exemplo, pensando nessa lógica de sociedade, eles são os responsáveis de nos transmitir as tradições. Na igreja, é assim que funciona também. A nossa geração, por exemplo, a geração que veio antes de nós, deveria ter nos transmitido as tradições. Não deveria ter deixado solto. E nós temos também hoje a obrigação de transmitir as tradições, para que haja sempre esse elo com o passado, sempre esse elo com quem veio antes de nós. Porque, do contrário, vamos viver como a tal da música do Raul Seixas, numa metamorfose ambulante. Interessação. Por isso, essas mudanças o tempo todo nas comunidades cristãs. E sempre tem uma modinha, é uma unção nova, é um ministério novo, é uma igreja nova. Não. Essa falta de identidade só pode ser resolvida se primeiro olharmos para trás, analisarmos como as comunidades no passado elas viveram, o que defenderam, seus desafios, como lidaram com aquilo ali. Como que os cristãos do passado tiveram que lidar com os seus desafios. O que eles tiveram que responder. E então, olhando para a identidade cristã de 2000 anos, é que vamos entender muito bem quem somos neste mundo para podermos nos expressar, então, e focar nisso. E o último ponto, além de olhar para essa identidade histórica, é olhar para a escritura da palavra de Deus, cara. Nós temos que começar a colocar a Bíblia no seu devido lugar. A boa parte dos evangélicos brasileiros não tem noção do que foi a Reforma Protestante. Os caras só sabem o nome de Lutero. E só por causa do filme. Nunca leram nada a respeito. Só por causa do filme, olha lá. Então os caras não sabem nem o porquê, o que Lutero estava fazendo, o que ele estava defendendo, porque não sabem. É assim que funciona a mente do evangélico brasileiro aqui, moderno, que não, Lutero, ele lutou contra a Igreja Católica. Para de falar besteira, entende a situação? Você tem que se aprofundar nisso para entender o porquê, porque os desafios deles também são nossos hoje. Hoje continuamos também com esse desafio, não é de pregar a palavra com fidelidade em um mundo que rejeita a palavra. Na reforma, a escritura foi colocada no seu devido lugar de destaque, não é? Mas boa parte dos cristãos, da cristandade de hoje, ela foi reduzida de novo. Ela está soterrada, tem um monte de entulhos acima da escritura. E nós precisamos realmente voltar à escritura, às veredas antigas, sem fazer esse retorno e essa reflexão para nos encontrarmos. Não tem como, cara. Tem que fazer isso.